Graça e paz. Quantos estão felizes aí com Jesus? Dá uma olhadinha para essa pessoa e pergunta para ela: onde você vai pagar minha janta hoje? E aí eu dou alguns segundos para ela te responder aí. Ai, ai, ai. Fala pro maridão: eu não vou pras panelas hoje. Gente, que alegria poder servi-los em 3 celebrações. Tem alguém que estava aqui de manhã? Que é isso? Vocês voltaram à tarde. Tinha alguém que estava aqui à tarde? Vocês estão crentes, hein? Nem eu estou me aguentando me ouvir mais. O que vocês vieram fazer aqui? Foram 2 cultos especiais e eu creio que agora não será diferente. Amém? Olha, eu vinha ontem pensando nos textos que eu ministraria aqui nessas 3 celebrações. E eu confesso para vocês que eu cheguei aqui só com um texto da manhã definido do que eu falaria. E durante o culto, durante as nossas celebrações, o Senhor foi confirmando algumas palavras, dando algumas direções, e a mensagem agora da noite é um reflexo de uma direção que o Senhor me deu. E eu queria, em alguns minutos, compartilhar uma verdade do coração de Deus para o seu coração. Por favor, abra comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano, da pastora Sandra, esse casal abençoado. Pastor, ele disse que eu sou o que, pastor, que você falou? Você é um indiano. Ele disse que eu sou indiano. Parece, é. Isso é xenofobia. Vocês têm um pastor que é uma bênção. Amém? Glória a Deus pela vida deles, pelo que vocês estão vivendo. Minha gratidão ao querido amigo, pastor Felipe, a pastora Natália. Que Deus possa continuar derramando graça. Nós estamos ali em Goiânia, congregamos na Family Church. Nós estamos vivendo algo extraordinário de Deus. Em 4 anos de ministério, nós estamos com 6 celebrações no domingo, 2 campos em Goiânia, 1 campus no interior, e agora nós ganhamos um lote em Senador Canedo, que é uma cidade. Você não dá glória a Deus porque não é tu. Quando for vocês festejam. Amém? E nós vamos começar uma construção lá. Nós estamos, em 4 anos, com 13.000 pessoas. Agora a nossa missão é tirar esse número 13. Vamos tirar esse número 13. Você ore por nós, que a gente precisa tirar esse número 13 de lá. Amém? Trago um abraço do meu pastor Mac Anderson, para vocês, para essa igreja. Vocês me acharam novinho, gente? Hã? Quem gritou não? Vou jogar o microfone. Eu casei com uma carioca. Tem carioca aqui? Não? Casei com uma carioca baixinha, mas brava. E esses dias a gente estava numa prova, a gente foi provado. A gente teve que ir para os Estados Unidos e passar 2 meses lá. A inveja. E aí a gente estava no aeroporto. Quando a gente foi entrar para a parte internacional de Guarulhos, chegou uma senhora e perguntou: ela é maior de idade? Sempre, final de culto, a pergunta é: João, quantos anos tu tem? Porque senão você está cometendo um crime. Você casou com uma criança. Não se engane, tá? Eu sei que você achou que eu sou velho, mas eu não sou, sou novo.
Ficou curioso para saber minha idade? Ficou? Eu vou estar lá no final com os meus livros. Pouquinho, tem pouquinho. Passa lá que eu vou te falar a minha idade. Só falo se você passar lá e adquirir um livro. Amém? Inclusive, tem alguém solteiro aqui? Tem? Tem livro para solteiro desencalhar lá. É. Eu vim pensando em você. E foi o que eu mais trouxe, porque Deus falou, lá tem solteiro demais, pode levar muito. Passa lá. Amém? Vamos ao texto? Meu Deus do céu. Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não vai ter orvalho, não vai ter chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste. Vai para onde? E esconda-se. E esconda-se. E esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do riacho, e como que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne. Trazia o quê? Sanduíche. E à tarde ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta. Diga comigo, mudança de endereço. Perto da cidade de Sidom, porque eu dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: você pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas olha o versículo 12. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava aqui apanhando 2 gravetos para preparar a última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Agora olha aqui essa palavra. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha. Vou liberar de novo essa palavra para você. Sempre haverá farinha na vasilha. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Sabe de uma coisa? Deus sempre costuma enviar provisões extraordinárias para tempos improváveis. Deus muda endereço, Deus muda a rota, Deus nos faz ficar diante da escassez, mas Ele não deixa de cuidar de nós. Olha aqui para mim. Eu vim de uma cidade do interior com 5.000 habitantes. Com 17 para 18 anos eu me mudei para Goiânia, sozinho, para trabalhar e estudar. E no primeiro ano que eu estava em Goiânia, eu fui ministrar em uma igreja. E sabe quando você recebe uma palavra que não combina com a sua realidade? Eu tinha acabado de ministrar e de repente vem um senhorzinho calvo. Tem alguém calvo aqui? Meu Deus. E ele veio, ó. Assim te diz o Senhor: nos próximos dias eu vejo algumas coisas acontecendo, e entre elas eu vejo um documento, um papel sendo assinado. Deus vai mudar a sua realidade. Pense comigo.
saí de uma cidade do interior para uma cidade grande, com 1 ano, passando uma prova, morando dentro de uma kitnet pequenininha, longe da minha família, sem ninguém por perto. E uma palavra, eu vejo um documento assinado. Você é da glória, sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Pois é. Passou 30 dias, o papel foi assinado, mas foi para minha demissão. Você ri porque não foi você. Sabe o pior? Junto, meu carro fundiu o motor. Eu falei, aquele calvo me paga. Me deu vontade de fazer igual aquelas crianças com Eliseu. Mas sabe de uma coisa? Passado alguns dias eu estava num culto na minha antiga igreja. E de repente um pastor que estava ministrando olhou para mim e falou: João, Deus manda te dizer 3 coisas. Primeiro, Ele vai te mudar de geografia espiritual e você está lutando contra. Ele vai te mudar. Segundo, Ele vai enviar para você. Ele vai te dar uma ideia sobre algo que vai ser aquilo que vai ser a base para você exercer o seu propósito. E terceiro, Ele vai mandar alguém para caminhar ao seu lado para você constituir uma família. Passaram 4 anos. Eu estou numa nova igreja. O Senhor me deu uma empresa e eu me casei. Sabe de uma coisa? Você vai ouvir algumas palavras que muitas vezes não condiz com a sua realidade. É natural. Porque o que Deus sempre nos ensina no meio de algumas coisas, que mais importante do que cenário é você viver uma vida de obediência. Se eu me recuso a viver uma vida de obediência, mesmo na falta de algumas coisas, eu estou me recusando a caminhar na direção que Ele me dá. Então, em nome de Jesus, passe a entender que Deus vai te colocar diante de algumas circunstâncias, que você vai receber algumas palavras que não vai combinar com a realidade que você espera. Mas escute, enquanto não houvesse um papel assinado para minha demissão, a empresa não nasceria. Enquanto não houvesse algumas decepções, o propósito não aconteceria. Por quê? Porque muitas vezes Deus tira coisas para nos fazer entender a necessidade de confiar mais nele. É difícil lidar com algumas palavras. E sabe de uma coisa? O capítulo 17 do primeiro livro dos Reis começa com uma palavra de confronto a uma realidade. Deus deu uma palavra para Elias e falou: libera uma palavra para Acabe e para toda a nação. E essa palavra é: não vai cair nem orvalho e nem chuva. Sabe de uma coisa? A palavra que Elias libera se torna uma consequência na realidade dele. Por quê? Se não tem chuva, não tem alimento. Se não tem alimento, não tem vida. Sim ou não? Mas Deus tira algumas coisas para nos mostrar que fonte confiável não é aquilo que está aqui, mas é aquilo que vem de lá. Vou falar de novo para você. Deus tira algumas coisas para nos fazer entender que nossa confiança não está aqui. A nossa confiança vem de lá. Por quê? É de lá que vem uma palavra. Então aqui pode estar tudo desfavorável. Para mim importa o que está vindo de lá. Aqui o cenário pode ser totalmente contrário àquilo que eu espero. O que importa para mim é uma palavra que vem de lá. É por isso que a gente precisa ter a nossa mente e a nossa consciência mais alinhada aqui do que aqui. Olha aqui. Não se assuste se tudo não estiver dando certo da maneira que você espera. O que mais importa para a sua vida é uma palavra que vem daqui. Se essa palavra que vem daqui é o que rege o seu coração, você enxerga as coisas diferente. E sabe de uma coisa? Aonde Deus te leva, aonde Deus te envia, Ele manda provisão. Olha o que diz o capítulo 17. Olha aqui. Elias profetiza e libera uma palavra. Agora olha aqui. Depois que Elias é veículo para liberar uma palavra, o versículo de número 2 diz o seguinte: o Senhor disse para Elias: vá para o leste e esconda-se. Faz o quê? Faz o quê?
Esconder? Mas sabe de uma coisa? Deus muitas vezes nos leva para alguns ambientes de esconderijo, porque faz parte do propósito que a gente vai viver. Deus vai te esconder em alguns lugares, porque Ele está formando quem você vai se tornar. Para onde que Elias vai? Diga comigo, Querite. Sabe o que o texto bíblico me diz? Que Deus manda Elias ir para o Querite, mas ao leste tinha um rio chamado Jordão. Pera, você tem um riacho chamado Querite, e você tem um rio chamado Jordão. Para onde você escolheria ir? Seja sincero. Para onde? Para o Jordão, porque é rio, é maior, é mais fonte. Mas tem uma coisa, Deus muitas vezes não te quer no Jordão, Deus te quer no Querite. O nosso problema é que a gente não quer respeitar o tempo no Querite. Por quê? Porque é difícil, é pouco, é pequeno. Pois é, mas é no Querite, que é pequeno, que é pouco, que Deus manda corvos para alimentar. Como assim, João? É no pior cenário, é num ambiente que ninguém daria nada, que Deus está gritando: vai para lá, porque quando você chegar lá, eu vou formar em você o que você deve se tornar. Sabe uma palavra de Deus para você essa noite? Eu não te quero no Jordão, eu te quero no Querite. E sabe uma verdade do Querite? É que Querite é lugar de esconderijo para eu conhecer mais de Deus. Se eu não vou para o Querite, eu não vejo corvos trazer alimento todos os dias. Olha aqui. Sabe o que eram os corvos? Era uma espécie de urubu que sempre vinha para tomar. Mas Deus está dizendo: aquilo que vem sempre para tomar, agora vem para entregar. Não. Aquilo que sempre vinha para tirar, agora vem para entregar. João, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que tudo aquilo que você pensou que veria na sua história para destruir, para tirar, para acabar, para te arrebentar, Deus está dizendo: vai vir para te servir, para te levar a um novo nível, para te dar uma experiência maior. Será que tem alguém para receber essa boa palavra? Essa palavra. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Diga comigo: ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha história. Aceite o tempo do esconderijo no Querite. Sabe uma coisa que Elias me ensina? Que toda provisão é gerada no ventre da obediência. Vou falar de novo. Toda provisão é gerada no ventre da obediência. Se eu não respeito e não valorizo os princípios de Deus em obediência diante de algumas fases, eu vou ser destruído. Sabe uma coisa? Deus quer de nós, no meio da tribulação, obediência. Porque a obediência nos leva àquilo que Deus quer fazer em nós. Nosso problema é que nos dias mais terríveis da nossa história, nós queremos buscar caminhos que são sedutores, ao invés de nos manter no propósito. Sabe uma coisa que o inimigo vai tentar colocar na sua consciência? É que nos piores momentos do seu casamento, a sua porta de escape será uma cama para um adultério. Sabe o que ele vai tentar colocar na sua consciência? Quando você pensar que o seu chamado acabou, é tentar colocar na sua mente que valeria muito mais você gastar a sua vida lá fora do que aqui dentro. Sabe o que ele vai tentar colocar na sua mente diante da sua casa que está sendo levada? É pensar que você se entregar para a dor será o melhor resultado. Mas eu vim dizer para você que está no seu limite do seu casamento, que está no limite da sua família, que está no limite dos seus negócios, que no Querite, aonde Deus te esconde, é onde Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Sabe de uma coisa? Essa fase não vai destruir o propósito que Ele tem. O Jordão é sedutor, eu sei que é. É fácil desejar o Jordão, difícil é permanecer no Querite. Mas tem uma coisa, sabe qual que é a grande diferença do Querite e do Jordão?
aqui tem a voz dele, lá tem a facilidade. Aqui tem propósito, lá fora tem propostas. Aqui eu preciso ser fiel, lá fora eu posso agir de qualquer maneira. Sabe de uma coisa? Verdadeira fonte não é aquela que me traz abundância. Verdadeira fonte é aquela que alimenta a minha alma. É por isso que Jesus olhou para aquela mulher samaritana e falou assim: se você soubesse o que eu tenho para fazer, você me pediria água e você entenderia que essa água seria uma fonte que vai jorrar até a eternidade. Tem muita gente abrindo mão do que é eterno pelo momento. Tem muita gente abrindo mão do que é eterno pela fase. Tem muita gente abrindo mão do que é eterno pelo ambiente. Sabe de uma coisa? Nós como igreja, está na hora da gente abrir a nossa consciência e entender que isso aqui, esse ambiente de culto e de celebração, não é sobre momento, é sobre eternidade. Nós queremos acessar esse ambiente movidos pelo que nós vamos receber, porque nós queremos que esse ambiente se torne um Jordão. Mas Deus está dizendo: eu quero que esse ambiente seja um Querite, porque Ele vai formar você para você ser o que eu quero que você seja. O problema da igreja, o problema de nós como comunidade, é pensar que Deus é um servo para servir as nossas ambições, a nossa satisfação pessoal. Me desculpe a minha sinceridade. Ele não morreu em uma cruz para te fazer próspero, não. Ele não morreu numa cruz para fazer com que você tenha uma vida financeira abençoada, não. Ele morreu numa cruz para te dar eternidade. É por isso que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aqui. Sabe o que precedeu a palavra de provisão que Elias viveu? Foi uma palavra profética contra um rei, contra uma nação. Escute isso: a igreja não se curva a ideologias políticas por causa de favorecimento. A igreja não vai se curvar diante de ideologias por causa de favorecimento. A igreja tem uma palavra profética nos seus lábios, e enquanto ela valorizar essa palavra, enquanto ela valorizar essa palavra, Deus está dizendo: mesmo que esteja no Querite, eu cuido de você. Vai pro Querite. Por quê? Porque eu vou mandar covos para cuidar. Aquilo que vem para tirar vai ser instrumento para cuidar. Mas sabe de uma coisa? O ribeiro secou. Deus, foi o Senhor que me trouxe para cá. Como que secou? Foi o Senhor que me trouxe para cá. Como que secou? Foi o Senhor que me deu essa empresa. Como que paralisou? Foi o Senhor que me deu esse casamento. Como que paralisou? Foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. Como que tudo está retrocedendo? A resposta é muito simples. Porque se o ribeiro secou aqui, significa que chegou a hora de você acessar uma nova fase. Calma, olha aqui. Você só vai estar pronto para preparar uma nova fase quando você entender aquilo que Deus quis gerar em você. Olha aqui. Deus falou o seguinte: Elias, você vai ser alimentado por corvos. Então entende, você é dependente. Todos os dias você vai esperar que corvos venham com seu alimento. Ok? Agora imagina Elias indo orar. E aí, Jesus? E aí? E agora, Deus, o que eu faço? Deus diz o seguinte: você está desesperado à toa. Enquanto você está preocupado com o seu presente, eu já estou lá no seu futuro. Enquanto você está preocupado com o seu agora, eu já estou lá no seu futuro. Aí diz o texto seguinte: Deus falou para Elias: você vai para Sarepta. Vai para onde? Você vai para Sarepta. E lá em Sarepta você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai cuidar de você. Mas olha aqui, Sarepta era a cidade de Jezabel.
Jezabel era a esposa de Acabe, que estava trazendo idolatria, paganismo. É por causa disso que a palavra é liberada no primeiro versículo. Mas olha para onde Deus quer mandar Elias: para a cidade daquela que traz o mal. Diga comigo: eu sou um agente de transformação de ambientes. Sabe de uma coisa? Você é um agente de transformação dentro da sua casa. Você é um ambiente de transformação dentro da sua família. Nós, como igreja, somos agentes de transformação para essa nação. Então, não é ela que determina como é o nosso culto, não. Somos nós, nos movendo pela palavra, que chegamos nos ambientes mais improváveis e dizemos: assim diz o Senhor. Nós não vamos nos curvar, porque nós temos uma palavra. Agora olha que interessante, olha que interessante. Quando ele chega, o texto bíblico diz que ela está na porta da cidade. Está na onde? Te faço uma pergunta: por que Elias está indo para Sarepta? Porque o ribeiro secou. Porque o que aconteceu? Escute algo: milagres surgem da necessidade e não do excesso. Então, quando você pensar que cada necessidade é um ponto final, Deus está dizendo: é uma ótima oportunidade para um milagre. Quando você pensar que a escassez é um ponto final na sua história, Deus está dizendo: agora chegou a oportunidade principal para o maior milagre da sua história acontecer. Está na porta da cidade. Elias chega e olha e fala: eu quero um pouco de água. Eu quero o quê? Ela vai buscar. Mas quando Elias diz: eu quero um pouco de pão, ela diz: aí a história mudou. Porque água, até que a gente consegue dar um jeito. Aqui não falta água. Agora pão, só tem uma coisinha. Eu tenho um bocado de uma farinha, um pouquinho de azeite. Meu filho e eu vamos comer e nós vamos morrer. Nós vamos o quê? Morrer. Elias olha para ela e diz o seguinte: para. Não vai. Faz o seguinte: diz assim o Senhor para você: faça aquilo que você disse que iria fazer, mas você primeiro traz pão para mim. Aí depois que você trazer pão para mim, assim diz o Senhor: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha. João, por que não vai faltar farinha? Por que não vai faltar azeite? Porque tudo isso era para aquela mulher entender que quando o meu coração tem a disposição da entrega, Deus já está cuidando além do que eu espero. Porque a expectativa dela é: vamos morrer. Mas a expectativa dos céus é: não, vai ter alimento e vai ter provisão. Na consciência dela é o fim, mas Deus está gritando: não é o fim. Quando você entende que você entrega para mim, a história muda. A história muda. Mas sabe o que é interessante aqui nesse texto? É que Deus libera uma palavra e diz: até que não haja chuva, nunca vai faltar. Perceba que Deus estabelece um estágio. Mas olha, o que estava faltando ali era algo chamado pão. Era algo chamado o quê? Tem 2 baquetas para me emprestar? Me empresta essas 2 baquetas rapidinho. Presta aqui. Só que o versículo de número 12 me diz o seguinte: que aquela mulher estava pegando 2 gravetos. E ela diz: eu vou pegar esses 2 gravetos, e aí nós vamos morrer, meu filho e eu. Quando ela diz: eu posso te servir água, mas eu não posso te servir pão, realmente ela estava certa. Por que ela estava certa?
porque realmente ela não seria capaz de gerar pão para alimentar aquilo que era propósito de Deus. É por isso que Deus mostra que o pão só permaneceria na mesa se tivesse uma ação dele para que o pão estivesse na mesa. Mas aquela mulher não sabia. Ela pensava o seguinte: nós vamos morrer porque vai faltar pão. Mas o texto me diz que ela estava pegando 2 gravetos. 2 gravetos. Era a última tentativa. Era a última expectativa. Por quê? Porque vai faltar pão. Mas mal sabia ela que enquanto ela pegava 2 gravetos pensando que seria o fim, ela estava anunciando um propósito muito maior. Enquanto ela pensava, é o fim, vai faltar pão, os céus estavam dizendo: que você está colocando as mãos está apontando para algo lá na frente. Chega Jesus e diz: eu sou o pão. Ela não sabia, mas aquilo que ela estava colocando as mãos já estava apontando para um futuro. Sabe de uma coisa? Algumas percas, algumas dores na nossa história estão apontando para um projeto muito maior lá na frente. Pode celebrar Jesus. Fique em pé, por favor. Olha aqui. O texto bíblico me diz que aquela mulher falou o seguinte. Aquela mulher falou o seguinte: meu filho e eu vamos o quê? Vamos o quê? E sabe o que acontece? O menino morre. Quando o menino morre, ela chega para Elias dizendo: você veio para cá para me lembrar dos meus pecados. Você veio para cá para ser um agente de condenação na minha história. Você veio para cá para apontar o pecado da minha casa. Mas sabe algo? Quem foi que liberou a palavra de morte sobre o filho? Quem? E por que nós queremos culpar Deus por algumas coisas que nós mesmos fazemos? Por que nós queremos colocar na conta de Deus algumas coisas que são resultados daquilo que fazemos? Sabe de uma coisa? Hoje nós somos responsáveis pelo que nós estamos alimentando na nossa geração. Ei pai, ei mãe, olha aqui, deixa eu dizer algo para você. Quando você briga dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, quando você coloca uma imagem de casamento totalmente destruída no consciente do seu filho, você está mostrando para ele que não vale a pena ter um casamento. Você está destruindo a consciência dele do que é um matrimônio. Todas as vezes que o seu filho estiver xingando dentro do seu lar, mas não estiver de joelhos diante da necessidade, você está mostrando para ele que de nada vale uma vida com Deus. Mas todas as vezes que você planta no coração do seu filho uma vida de comunhão, mostra que vale a pena o matrimônio, você está depositando sobre a próxima geração uma palavra de bênção. Sabe? Aquela mulher precisou aprender que muitas vezes não é porque Deus coloca provisão na mesa que nós vamos estar indiferentes a alguns problemas dentro da nossa casa. Não significa que Deus te abandonou. Acontece, faz parte do ciclo da vida. Mas sabe uma coisa que Elias faz? Ele pega o menino, ele sobe, ele ora. Quando ele ora, o menino volta à vida. Estava nos braços dele. Estava na onde? Sabe por que algumas coisas talvez está disfuncional dentro do seu lar com seus filhos? É porque você colocou ele distante. E Deus está dizendo: está na hora de trazer para mais perto. Está na hora de trazer para os braços. Quando ele coloca nos braços, ele desce e ele entrega para aquela mulher. E aquela mulher diz: agora eu sei que o Deus a qual você serve, Ele é um Deus
Existe uma expressão que Elias falou nesse texto, que só aparece em outros 3 lugares. Ele disse o seguinte: meu Deus, meu Deus, meu Deus. No momento que ele vai orar pelo menino que estava morto, ele fala: meu Deus. Você pode repetir isso comigo? Sabe outra pessoa que falou isso? Tomé. Quando Jesus mostrou as feridas para ele, ele chamou Jesus de Deus meu. O salmista, em um de seus salmos, também fez essa oração: Deus meu. Mas sabe alguém que também fez essa oração? Jesus. Quando ele foi orar, ele disse: Deus meu, por que você me abandonou? E sabe de uma coisa? Mesmo enquanto ele fazia uma pergunta, Jesus estava mostrando uma coisa, Elias estava mostrando uma coisa, que mesmo que tenha um cenário improvável, e mesmo que tenha perguntas, ele não deixa de ser o meu. Não vai deixar de ser seu Deus. E eu preciso encerrar, mas eu não posso encerrar sem perguntar: cadê você que caminhou distante dele e hoje quer voltar para casa? Talvez essa semana você pensou em tirar a sua vida. Talvez essa semana você questionou a Deus por conta de algumas faltas na sua história. Eu queria pedir: abaixe as luzes para mim, por favor. Abaixe as luzes. Isso. Chega de caminhar sozinho. Deus não trouxe você aqui nessa noite para você sair da mesma maneira. Ele trouxe você aqui para mudar a sua história definitivamente. Talvez você era indiferente à voz dele, como aquela mulher, mas agora você vai conhecê-lo em mais intimidade, em mais profundidade. Você que diz: João, eu preciso voltar para casa, e eu entendo que eu preciso dele. Eu quero reconhecê-lo como meu Salvador e mudar a minha vida de uma vez por todas. Eu queria que você levantasse as suas mãos assim. Levanta. Temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos ali, temos ali no fundo. Você que está levantando as suas mãos, eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Vem cá. Pode vir, vem cá. Sai do seu lugar, vem cá. Eu sei que está pesado demais, então está na hora de voltar para casa. Vem cá. A equipe de louvor vai cantar uma canção. Enquanto ela canta, você que sentiu essa necessidade de voltar para casa do papai, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Olha quantas vidas estão chegando. Pode ministrar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Tem mais uma vida chegando aqui, cadê você? Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, que deseja voltar para casa, deseja reconhecer Jesus, escreva aí no chat: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Coloca aí. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Olha aqui para mim. Nós já temos 2 vidas pelo YouTube reconhecendo como Salvador. Nós temos mais uma família chegando para Jesus aqui. É noite de salvação.
Sabe de uma coisa? Se eu fosse você, saía no seu lugar correndo, porque é tempo de mudança. É tempo dele sarar feridas. Cadê você? Quatro vidas aqui no YouTube. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Lindo momento agora. Olha aqui pra mim. O meu tempo está esgotado. Mas Jesus está aí lutando no seu coração e dizendo: volta para casa. Você está relutando com Ele, mas Ele te quer aqui. Você não vai colocar um fim na sua vida, Ele vai colocar um fim nesse problema aí dentro. Você não vai se cortar os seus punhos para tentar aliviar a sua dor. Ele vai entrar aí com o Espírito Santo e vai transformar aí dentro. Então olha aqui, 1 minuto é o prazo que eu vou esperar você sair do seu lugar para você pôr um ponto final nisso. Existem casais que precisam voltar para Jesus. Existem famílias que precisam voltar para Jesus. Nós já temos 6 vidas no YouTube. Nós já temos algumas pessoas aqui na frente. E é a oportunidade de você sair daí. É o prazo da ministração dessa canção. Ele não vai deixar você ir dessa maneira. Volta para casa. Volta para casa. Vem. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Tá chegando mais. Lugar na mesa, o meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha Volta pra casa. me livrou em meus problemas. Cadê você? Volta. Volta. Tristeza e mudou minha Volta, vida volta. inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu Pai, e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Há uma nuvem da glória de Deus nessa casa. Ei, moça, para de lutar com essa voz. Vem cá. Para de lutar com essa voz. Vem cá. Cadê você? Para.
Vem cá, volta. Tem alguém para abraçar essa moça aqui, por favor? Minha filha, para de ficar sofrendo por esse relacionamento que acabou. Existe um amor que vai te completar de uma vez por todas. E esse amor é o de Jesus. Esse homem não merece você ficar cortando os seus braços e tirar o seu sono na madrugada. Sai do seu lugar e vem cá. Vem. Cadê você? 30 segundos para você sair do seu lugar e eu preciso encerrar. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Tem mais uma vida aqui. Vem, volta. O 25 segundos. Volta. Volta. Para. Olha aqui, olha aqui. O Senhor coloca no meu coração uma palavra. Existem jovens que só estão aqui por causa da oração dos seus pais e dos seus avós. Até aqui a oração dele te guardou. Agora chegou a oportunidade de você voltar para casa. Sai correndo daí e volta, porque a oração de alguém te sustentou. Vem, 20 segundos. Tá chegando lá. Meu tempo esgotou, mas eu vou estender um pouquinho, porque Jesus está falando que tem uma moça que precisa voltar hoje. Tem uma moça que precisa voltar hoje. Cadê você? Canta Me Enxergou na Minha Tormenta. E Deus vai falar com você, minha filha. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Mais uma vida aqui chegando pra casa do papai. Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu. Olha aqui, chegando mais duas. Vem. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Tá chegando mais uma vida pra Jesus. Vem. Me senti, eu sei que morro. Vem cá. Olha aqui pra mim. Por favor, vocês que estão aqui à frente, reconhecendo a Ele como Salvador, faz assim com suas mãos, por favor. Todo mundo, todo mundo. Olha aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 vidas. Nós temos mais 6 ou 7 aí no YouTube. 7, 6, mais 7, mais 7 vidas no YouTube. 8 vidas, 8 vidas no YouTube. Olha aqui para mim, vocês que estão à frente. Ele cuidou de vocês até aqui. Foi Ele que sustentou vocês até aqui. Só você e eles. Só você e eles sabem o que vocês já colocaram no coração. Quantas noites, quantos sentimentos. E eu queria que vocês fizessem uma oração comigo, aí do lugar de vocês. Paulo escreveu que aqueles que creem com o coração e confessam com a boca alcançam salvação. Vocês vão fazer essa oração comigo. Vai subir um dos pastores e vai orar por vocês. Vocês vão ser direcionados, vocês vão ser cuidados. E essa é a família de vocês. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Obrigado por ter me sustentado aqui todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Chegou mais uma moça aqui? Não? Ok. A igreja pode celebrar a Deus pela vida dessas pessoas? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.